Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, legislação e informação. Hoje o nosso entrevistado é o delegado titular das furtos e roubos de nossa capital, Dr. Rafael Viana. Aguardem na sequência, porque vale a pena assistir. Olá, amigos. Hoje vamos ouvir aqui o delegado Dr. Rafael Viana, que é o titular da Delegacia de Furtos e Roubos aqui de nossa capital. Delegado, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar um pouco, uma área que é bastante conturbada, porque geralmente quando lhe procuram é que a situação está complicada ou aconteceu alguma coisa que alguém venha a ter perdido do seu próprio bem. Como é que está a situação hoje na sua delegacia? Ela está aumentando a procura, está aumentando o índice de roubo, de furto na cidade? Olá a todos, olá aos telespectadores, obrigado aí pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui. Os roubos em Curitiba e os furtos em Curitiba vêm se estabilizando nos últimos meses, eles não têm uma variação tão grande assim. De qualquer maneira, são crimes que incomodam a população, porque afetam diretamente a todas as pessoas. São crimes que incomodam tanto as pessoas que utilizam o transporte público, quanto moradores de residência, quanto aqueles que têm os seus celulares furtados, quanto aqueles que são abordados na rua e roubados mediante violência. Então, são crimes que incomodam toda a população e que são de difícil prevenção. Então, a repressão ela tem que ocorrer sempre com investigação, com trabalho técnico da Polícia Civil, o que vem sendo feito na Delegacia de Furtos e Roubos, mas a quantidade de crimes realmente é uma preocupação da nossa cidade. Doutor Rafael Viana, seria importante a gente levar informação àqueles que nos assistem no tocante ao que significa furto e o que significa roubo, porque existe uma diferença, doutor. Sim. Inclusive, quanto à penalidade, existe agravantes maiores de um sobre o outro, estou certo? Sim. O furto é quando existe a subtração de uma coisa que não pertence a quem subtraiu de outra, sem violência. Então, de várias formas, com abuso de confiança, com descuido, com a distração da vítima e a retirada do objeto. Então, a subtração da coisa móvel de outra pessoa é caracterizado no Código Penal como furto, o artigo 155. E o roubo é o artigo 157 do Código Penal, é quando essa subtração de coisa alheia móvel é mediante violência ou grave ameaça. Então, a utilização de arma de fogo, o simulacro de arma de fogo, grave ameaça, mesmo que verbal, ou de utilização de força física, ela caracteriza o roubo. Evidentemente, ambos os crimes são de ocorrência elevada em toda a sociedade brasileira hoje em dia, e aqui na nossa capital não é diferente. Doutor, eu estive fazendo um estudo a respeito da situação na área que o senhor atua aqui na nossa cidade, e a gente pôde observar que em 2013, 2014, aumentou o índice de roubo e furto em nossa cidade. A que se deve isso, doutor? Na verdade, um controle maior dos registros ele pode explicar esse aumento, porque os índices reais de furto e roubo são desconhecidos pelas polícias do mundo todo, porque existe o que é chamado em criminologia de cifras negras da criminalidade, porque muitas pessoas, principalmente quando são furtadas, elas acham que não vale a pena registrar o boletim de ocorrência. Então, o estímulo da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, para que as pessoas realizem sempre o registro dos seus boletins de ocorrência, ele vem estimulando as pessoas a registrar esses boletins de ocorrência e que a polícia tenha maior controle da incidência desse crime. Então, a importância das pessoas, mesmo que seja, foi o meu celular, ou foi a carteira, tão somente, ou foi um pouco de dinheiro que eu tinha no bolso, que no momento no ônibus me furtaram, mesmo assim precisamos dos registros. Então, a gente estimula as pessoas para que elas façam os registros dos furtos, que elas não venham com aquela crença de que não vai dar em nada, ou a polícia não investiga, porque como trabalhamos na Furtos e Roubos, eu assumi a Furtos e Roubos há aproximadamente 2 meses, e a quantidade de boletins de ocorrência é muito grande. Então, não conseguimos investigar especificamente um boletim de ocorrência. Então, estabelecemos uma metodologia de trabalho que identificamos as regiões da cidade que estão ocorrendo determinados tipos de crimes.
e fazemos operações específicas sobre determinadas quadrilhas ou sobre determinado tipo de crime em regiões específicas da cidade. E isso só é possível através do registro de boletins de ocorrência. Então, nesses 2 meses já fizemos uma operação específica para furto e roubo de bicicletas de alto valor que vão sendo furtadas e roubadas aqui na capital, uma incidência grande desse tipo de crime. Prendemos uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, diversos receptadores. Também fizemos uma operação agora de steps de carro, também é uma incidência muito grande desse tipo de furto, principalmente furto. A pessoa deixa o seu veículo estacionado na rua, quando volta, os meliantes arrombaram o porta-mala e levaram o step e outros pertences que existem dentro do carro. Então não levaram o veículo, porque senão é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, quando há a subtração do veículo, mas levaram o step e outros pertences dentro do carro. Isso vem incomodando demais a população. Fizemos uma operação específica sobre isso, mais de 100 steps recuperados, diversos receptadores detidos. Então, um inquérito sobre isso, de flagrante de pessoas, de um ladrão, de um assaltante realmente especializado no step de carro. Agora também foi feito recentemente furtos e roubos no interior de estações tubos e de ônibus. Então o trabalhador está indo para o trabalho, as pessoas vão lá e furtam os objetos dentro da sua bolsa, da sua mochila, principalmente idosos. E muitas vezes os idosos eles ficam em dúvida se perderam os objetos ou se foram furtados. E aí também não registra o boletim de ocorrência. Então a importância de registrar o boletim de ocorrência é que a gente consegue fazer o mapeamento do crime, ver os hotspots, ou seja, as zonas quentes da criminalidade, o tipo de determinado crime e conseguimos atuar. Ladrões de residência da mesma forma. Agora, nesse mês de agosto, prendemos uma quadrilha especializada no roubo à residência. Então, quando o indivíduo estava chegando na sua residência, esse era o modus operandi da quadrilha, estava chegando na residência, o que acontecia? Eles abordavam as pessoas e entravam com a família para dentro da residência. E daí eram horas de terror. Esses indivíduos faziam ameaças, mexiam com as mulheres, obrigavam as pessoas a entregar todos os seus pertences e a família ficava traumatizada, com muitas pessoas, inclusive, se mudando de residência por causa desse tipo de criminoso. Conseguimos localizar a atuação específica de uma das quadrilhas e agora, nesse mês de agosto, efetuamos a prisão de 3 indivíduos dessa quadrilha, graças aos boletins de ocorrência registrados. E agora, com o reconhecimento deles, diversos inquéritos, diversos boletins de ocorrência foram solucionados. Então, é importante que as pessoas continuem registrando esses boletins de ocorrência, todas as ocorrências, que vai existir naturalmente um aumento dos registros, das estatísticas, mas isso significa também o bom trabalho da polícia e o bom controle das estatísticas policiais. É importante o que o doutor Rafael Viana acaba de falar, que é necessário, por menor que seja o valor subtraído de você por roubo ou furto, registre a queixa. Vai aumentar o número de registros, mas é importante até para ter um controle, se não total, próximo à totalidade do que vem acontecendo no nosso município, para que possa ser tomada uma providência no sentido de cercear esse problema, que infelizmente é difícil. Eu também gostaria de perguntar, doutor, existem regiões onde existe um índice maior de criminalidade, por exemplo, é conhecido pela polícia, onde que existe maior assalto à mão armada, roubo? Isso aí já está mais ou menos mapeado pela polícia ou não? Sim, nós temos um setor de inteligência na Delegacia de Furtos e Roubos que faz esse trabalho específico de acompanhamento de todos os boletins de ocorrência. Temos de 3.000 a 4.000 boletins de ocorrência ou feitos na Delegacia de Furtos e Roubos ou encaminhados por outros distritos de Curitiba para a Delegacia de Furtos e Roubos, já que sempre que a autoria desconhecida em um determinado caso, ele é encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos para investigação. Então temos de 3.000 a 4.000 boletins de ocorrência registrados, dos mais diversos, desde extravio até sequestro relâmpago, até roubo de residência com estupro da vítima, o que infelizmente ocorre, porque os criminosos são realmente cada vez mais brutos, mais desumanos com o que eles vêm fazendo com as famílias, principalmente em roubos de residências, e nossos policiais fazem esse levantamento e acompanhamento de todos os boletins de ocorrência para que a gente consiga detectar o tipo de crime e o lugar da ocorrência. Então, é um dado sigiloso, porque é de inteligência da polícia, que a gente não pode falar de crimes específicos, mas, por exemplo, dentro das estações tubos, a incidência de furtos vem aumentando. No centro da cidade, o furto e o roubo de celulares, muito furto e roubo de celular, porque a pessoa está andando pela rua do centro, o indivíduo
aborda essa pessoa, simula estar armado ou muitas vezes está efetivamente armado e leva o celular dessas pessoas. É o tipo do crime que não tem um dano patrimonial muito grande, é diferente do roubo a caixas eletrônicos ou a residências, quando levam grandes valores e causam um grande trauma também às famílias, mas de qualquer maneira é um crime grave, ameaça a vida de uma pessoa em troca de um celular ou de alguns reais, e aí mostra o desprezo que os criminosos têm com a vida e mostra também o grande problema que a sociedade vem enfrentando, já que isso é o reflexo de uma sociedade miserável do ponto de vista cultural, social e humanista. Na realidade, é um contexto geral que acaba influenciando e aumentando a incidência desse tipo de roubo ou mesmo furto. Doutor, seria interessante a gente levar aqui, se nos assistem, uma informação. A Polícia Civil, ela é simplesmente investigativa ou tem outras situações de atuação da Polícia Civil? A Polícia Civil ela é preponderantemente uma polícia investigativa, ou seja, de investigação criminal. No momento em que ocorreu o crime, a Polícia Civil inicia uma investigação para tentar descobrir aquele fato específico, encontrar a materialidade de um certo crime e também indícios da autoria daquele crime. No entanto, evidentemente, existe com a repressão, ou seja, com a investigação criminal, também um trabalho preventivo, porque as informações elas circulam dentro da polícia e também são trocadas com a Polícia Militar. Da mesma forma, a Polícia Militar ela tem um papel preponderantemente preventivo, né, ostensivo, eles não têm as atribuições constitucionais de investigação, mas para fazer esse trabalho preventivo, muitas vezes eles têm que fazer levantamentos de inteligência, que também de alguma forma passa pela investigação policial. O importante disso é que as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas atuem junto com preponderância nas suas funções e que troquem informações para que operações conjuntas saiam, para que a Polícia Civil e a Polícia Militar consigam levantar e entender o funcionamento da cidade e da criminalidade, a incidência, os locais e os tipos de crimes e os criminosos também que atuam em determinadas regiões da cidade, para que exista uma troca de informações saudável e que a gente consiga melhorar a segurança pública como um todo. Então, Polícia Civil, basicamente, ela faz o trabalho de polícia judiciária, de investigação criminal, fazendo o levantamento das provas, enfim, da materialidade de um crime e os indícios de autoria, para depois o inquérito policial, que é como isso é formalizado, essa investigação é formalizada, ser encaminhado para o Ministério Público, oferecida a denúncia, iniciar um processo criminal e, no final, ter uma sentença judicial de absolvição ou de condenação para que o indivíduo, se culpado, cumpra uma pena criminal. Doutor Rafael Viana, no tocante à orientação, qual a orientação que, no seu caso, o senhor deixa para a nossa gente para que se previnam e evitem que aconteça com eles um furto ou um roubo? Bom, dentro de um contexto geral da segurança pública, o furto e o roubo, ele pode ser prevenido sempre. No entanto, a gente precisa entender a segurança pública num contexto maior. E a segurança pública ela é pouco compreendida e pouco estudada aqui no Brasil, diferente do que ocorre em outros países que têm a criminologia como uma ciência de graduação em faculdades, e existem pessoas que estudam realmente o porquê o crime ocorre, como ele pode ser prevenido e como criminosos habituais ou criminosos convictos podem ser ressocializados, inseridos novamente numa vida em sociedade saudável. Então, eu costumo dividir a segurança pública em 3 grandes áreas. A primeira grande área da segurança pública são as questões de fundo, as questões que realmente levam alguém a delinquir, a cometer um crime. Então, por que algumas pessoas são criminosas e outras não? Por que não somos todos criminosos? O que leva uma pessoa a furtar um celular e o que leva uma pessoa a matar, a estuprar, a colocar a arma na cabeça de uma criança, se for preciso, para obter algum valor? Então, o que faz uma pessoa ser criminosa ou outra não? Precisamos entender essas questões para a segurança pública e para a polícia não ficarem enxugando gelo, caminharem para algum lugar, para que a atuação seja lógica, seja racional e não seja tão somente uma atuação imediata de tentar conter os danos ou as consequências de uma sociedade que tem seus valores degradados. Então, precisamos entender o que leva uma pessoa a ser criminosa ou não. E aí existe uma área da criminologia, ou na verdade toda a criminologia, a ciência da criminologia, que tenta entender esses fatores. Temos que parar e pensar o que queremos como sociedade e o que temos como sociedade. Quais são os valores dessa sociedade que faz com que pessoas matem por dinheiro, que faz com que pessoas troquem uma vida
a paz de uma família, a dignidade de uma pessoa, de uma mulher, por algum dinheiro, seja ele qual for. Isso a gente precisa entender e começar a discutir, porque isso a polícia não vai corrigir, não tem como a polícia corrigir. A segunda grande área da criminologia é a segurança pública tradicional, como ela é conhecida, ou seja, temos que prevenir o crime. Não podemos esperar as soluções da primeira grande área, porque enquanto as soluções da primeira grande área não acontecem, não geram seus efeitos, as pessoas continuam morrendo na rua. E não podemos esperar a sociedade melhorar como um todo, existir uma educação e novos valores de uma sociedade, enquanto as pessoas continuam morrendo nas ruas. Então temos que prevenir o crime. E essa prevenção do crime, basicamente, ela se faz, e aí entra principalmente o furto e o roubo, de duas maneiras, que é o endurecimento dos alvos e a antecipação da situação. O endurecimento dos alvos se trata basicamente na criminologia das vítimas em potencial, ou seja, todos nós, conhecerem a forma de atuação de determinados tipos de crimes e anteciparem aquela situação, ou melhor, se tornarem alvos mais duros, mais difíceis de serem abordados, porque o criminoso, ele só atua quando existe uma situação favorável a ele. Então, algumas medidas de segurança na sua casa, na chegada da sua residência, ela pode evitar alguns tipos de crime, principalmente furtos. Então, carregar a bolsa na frente do corpo, não deixar pertences nos bolsos de trás, ficar atento às pessoas que se aproximam de você no transporte público. No momento que você for chegar à sua residência, verificar se não existem pessoas paradas ao lado na rua, esperando num ponto de ônibus próximo, mas num horário que já não tem ônibus passando, observar as pessoas que se aproximam de você quando você está em deslocamento pelo centro da cidade. Todas essas são medidas que podem evitar um furto. O roubo e outros tipos de crimes, eles sempre ocorrem da mesma forma, que é o elemento surpresa está a favor do ladrão. E o ladrão, o assaltante, o criminoso, ele só vai atuar se o elemento surpresa estiver a seu favor. Se ele perder o elemento surpresa, ele não vai atuar naquele momento com aquela vítima. Então, ele vai procurar outra vítima ou ele vai procurar outra oportunidade que ele tenha novamente o elemento surpresa a seu favor. E agindo com o endurecimento dos alvos e antecipação de situações, alguns crimes podem ser evitados. Evidentemente, isso não resolve o problema. Isso é só um paliativo, porque o problema é resolvido na primeira grande área, com a mudança de valores. Não podemos ter uma sociedade que gera criminosos capazes de nos roubar e nos assaltar e nos furtar a qualquer momento. Temos que pensar em como fazer com que a nossa sociedade não tenha tantos criminosos. Enquanto isso, vamos tentando prevenir alguns crimes, com policiamento ostensivo também, da polícia militar, e com a atuação das vítimas, com uma postura das vítimas de atenção e de cuidado com os seus pertences, principalmente no furto e roubos. E a terceira grande área da segurança pública, só para completar o raciocínio em relação a essas três grandes áreas, seria quando um crime ocorre, ou seja, não conseguimos prevenir, e o que vamos fazer com esse criminoso? Porque é evidente que o sistema penal, de persecução penal, como existe hoje em dia, na forma de atuação policial, Ministério Público, Judiciário e sistema penitenciário, não funciona. É evidente isso, que o nosso sistema penitenciário gera só criminosos mais violentos e que o encarceramento não vem trazendo as respostas que esperávamos. Então temos que parar, discutir, pensar novas soluções e novos caminhos, porque senão vamos continuar enxugando gelo, como estamos fazendo até hoje. Só que estamos enxugando gelo nos polos da Terra. Isso é interessante que vocês analisem e pensem com carinho no que acaba de o doutor comentar com a gente, porque é muito mais complexo do que muitas vezes nós observamos. É uma causa estrutural de uma sociedade, que vem da raiz. Doutor, mas no entanto, existe sempre maneiras que você pode minimizar que esses acontecimentos ocorram com você, que no caso é estar atento, prestando atenção e ter alguns cuidados. Mas se, com todos esses cuidados, vier a acontecer de sermos assaltados, por exemplo, um roubo, uma arma de fogo, o que o cidadão deve de fazer? Ele deve de reagir a esse bandido? Qual a sua ideia, a sua visão que o senhor recomenda à nossa gente? A reação diante de uma arma de fogo ela é sempre difícil, porque você sempre, quando o bandido existe, te enquadrou, ou seja, lhe deu voz de assalto, você foi pego de surpresa. Porque senão não teria acontecido aquela situação, você teria buscado alguma outra forma. Então, se você foi surpreendido com uma arma de fogo apontada para você, você já vai enfrentar naturalmente questões fisiológicas do medo e de diminuição das condições de análise racional da situação.
Então, qualquer reação já é prejudicada e muito nesse momento. Até para policiais bem treinados, depois que existe o enquadramento de uma arma de fogo para você, ou seja, o engajamento daquela pessoa, ela já te engajou numa situação com uma arma de fogo, a reação ela é sempre muito perigosa e vai gerar provavelmente um grande risco para a pessoa que foi abordada. Então, não se recomenda nunca uma reação diante de uma arma de fogo. É muito mais rápido puxar um gatilho do que qualquer reação que você possa ter. Ainda mais quando você já está enfrentando uma situação de medo, de surpresa, de ter sido surpreendido e que você não tem o treinamento diário que seria necessário para o enfrentamento de um agressor com arma de fogo. De qualquer maneira, existem policiais e alguns mestres de artes marciais que conseguem ter reações possíveis diante de uma arma de fogo e que têm sucesso. De qualquer maneira, sempre conta com uma grande parcela de sorte. Isso é inegável, que qualquer reação depois do enquadramento com uma arma de fogo conta com grande parcela de sorte, ainda que existam técnicas específicas para reações diante de um agressor armado. A recomendação para o cidadão comum é que ele não reaja, obviamente, porque ele já foi surpreendido, ele já vai enfrentar questões fisiológicas do medo, de diminuição da visão, do raciocínio, do movimento corporal, que vão prejudicar uma reação diante desse criminoso. Isso é interessante, que você preste atenção. Em sendo surpreendido com uma arma de fogo, não reaja. Não reaja porque você pode vir a sofrer um tiro até vir a morrer. Porque o bandido ele não está preocupado com nada. O recado está dado pelo doutor Rafael Viana. Doutor, no tocante à Polícia Civil, hoje o Estado vem investindo, vem requalificando, vem treinando esse profissional para ter um atendimento que atenda os anseios da população? Sim, isso vem como política institucional da Polícia Civil e da segurança pública como um todo, que os policiais sejam sempre qualificados, que tenham sempre treinamento, que estejam sempre preparados para diversas situações que ocorrem no dia a dia do policial. No entanto, o trabalho policial ele sempre conta mais com o comprometimento do policial do que com até a oferta de cursos, de atualização, de treinamento que existe. Porque os policiais comprometidos, apesar das dificuldades que existem em qualquer instituição, de recursos, de possibilidade, de tempo, de disponibilidade de instrutores, de o trabalho estar sobrecarregado e não poder ser liberado para alguns cursos, o comprometimento dos policiais, isso eu verifico com os meus policiais na Furtos e Roubos, é muito grande. Então, os policiais, eles buscam se aprimorar, eles buscam fazer treinamento, eles buscam fazer cursos para a sua atividade, e isso é algo que no dia a dia de quem convive com esses policiais, nos surpreende e nos agrada, porque eles são realmente policiais que são heróis, eles gostam da função de policial, eles gostam de salvar vidas, eles gostam de fazer com que o algoz não prevaleça sobre um pai de família. Eles, então, têm treinamentos, eles buscam estudar, eles buscam se aprimorar. Na Furtos e Roubos agora, junto com o Superintendente Ninja, que é um policial que tem mais de 140 cursos, que gosta da atividade policial, nós instituímos um cronograma de treinamentos para os policiais da Furtos e Roubos. Então, estamos fazendo treinamentos semanais de defesa pessoal, de utilização de arma de fogo, de abordagem de suspeitos, de algemamento, de condução de suspeitos, de combates em ambientes confinados, em ambientes restritos, dentro de casas, dentro de ônibus, dentro de veículos. Então, o tiro defensivo vem sendo praticado pelos nossos policiais. Também estamos trazendo noções de criminologia para que os policiais saibam também refletir sobre segurança pública, sobre os problemas e os fatores que contribuem para a criminalidade, como nós, como policiais, podemos atuar em fatores que contribuem para a criminalidade, os fatores de risco. Também trabalhos na área de inteligência, então, como fazer uma interceptação telefônica, como fazer um controle e a captação de informantes, como desempenhar uma boa investigação, como formalizar um inquérito policial e todos os papéis que envolvem a formalização de uma investigação policial. Então, esse trabalho vem sendo feito na Furtos e Roubos de forma organizada, periódica, para que os policiais tenham sempre o estímulo de continuar se aprimorando e continuar sendo heróis como eles realmente são. A maioria dos policiais trabalham muito mais do que as horas obrigatórias do seu serviço, trabalham à noite, trabalham correndo risco
trabalham muitas vezes sacrificando o convívio familiar, mas é justamente para que a gente possa fazer com que o homem mau não prevaleça diante do homem bom. Sabia, a preocupação e o trabalho vem sendo feito respeito a você, cidadão. Doutor, eu também não poderia deixar de me perguntar que a ideologia da polícia é servir e proteger. No entanto, existe algum trabalho sendo feito no intuito de, quando aquele cidadão chegar à delegacia, ele se sentir de uma forma mais humana, bem atendido, que muitas vezes não ocorre nas delegacias. Existe essa preocupação da polícia hoje? Existe essa preocupação da polícia, existe até a divisão de tarefas dentro de uma unidade policial, para que o policial que está na linha de frente, no combate mais rude, mais bruto ali com a criminalidade, vendo o que ocorre nos crimes, na rua, no dia a dia, muitas vezes trabalhando de noite e vendo como a vida humana hoje ela é desprezada por grande parte das pessoas, que esse policial ele possa ter um acompanhamento psicológico, para que ele possa ter um acompanhamento de profissionais, que ele possa ter um período de descanso, convivência com a família, para que esses anseios que é natural do ser humano, que todos nós temos, que essa tristeza que nos vem como policiais diante do que nós vemos no dia a dia nas ruas, não seja repassado para a vítima que já foi traumatizada com um crime de roubo, de violência também contra ela, no atendimento policial. Então, existe uma preocupação de divisão de tarefas para que os policiais que têm um atendimento direto do público tenham um tratamento mais tranquilo, mais cortês e não tão rude, e, ao mesmo tempo, que os policiais que estão no combate, nas ruas, no dia a dia, eles possam atuar com rigor, com firmeza, quando tem que atuar, mas também saibam e consigam atuar num atendimento à vítima de maneira mais cortês e de maneira mais tranquila. De qualquer maneira, as pessoas têm que sempre entender que os policiais que estão atendendo elas são seres humanos como elas. Então também tem suas famílias, também tem os seus problemas, também tem os seus anseios, também tem os seus sofrimentos, também tem as suas angústias. E ser policial é uma profissão que é apaixonante, é uma profissão que nos faz bem, porque verificar que o mal não prevalece sobre o bem, e não prevalece, nunca vai prevalecer. O mal existe na nossa sociedade, existe no ser humano, mas existem sempre cães pastores que estão lá prontos para nos defender. E esses cães pastores são policiais honrados, dignos, que também têm os seus problemas. E é importante que a população saiba disso, porque às vezes existe sim algum estresse no atendimento, às vezes existe sim algum desentendimento, às vezes existe sim um atendimento mais rude, porque ele acabou de ver uma família destroçada, que teve seu filho de 2, 3 anos morto por criminosos, ele viu famílias chorando, ele viu crianças que tinham uma vida inteira pela frente mortas, e de repente chega uma pessoa que vai ali reclamar do seu celular. Então é impossível ele não fazer uma ponderação, uma avaliação, e não às vezes achar que a pessoa não está valorizando a vida daquela criança, e muitas vezes vivenciar toda aquela dor e aquele sofrimento daquela família, e às vezes passar para uma vítima que está ali sendo atendida e que não sabe também o que ele acabou de viver, e não tem culpa do que acabou de acontecer com ele, mas é do ser humano, isso aí faz parte, e o importante é que as pessoas entendam e saibam que o policial civil, na maioria das vezes, eu diria que em 99% dos casos, está de boa vontade ali, está buscando fazer o seu melhor e está tentando conviver também com essa tempestade de sentimentos que é a profissão policial. Doutor Rafael Viana, pela sua juventude, pela sua animosidade, pelo lado do bem, falar desse importante serviço realizado pela Polícia Civil, nós queremos deixar os nossos agradecimentos. Infelizmente o tempo de televisão é limitado, tenho certeza que levamos informação à nossa gente muito importante, e deixo o programa aberto, sempre que preciso for, o senhor pode vir aqui para a gente levar para aqueles que nos assistem informações do bem. Muito obrigado, até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza Ele irá querer. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço, obrigado.